Os porcos são uns dos mamíferos mais inteligentes, limpos e sociáveis do planeta. Ao contrário da crença popular, estudos mostram que os porcos têm um QI superior a dos cachorros e também equivalente a uma criança de 3 anos de idade. Talvez por isso George Orwell tenha escolhido os porcos para serem os líderes intelectuais em A Revolução dos Bichos. O meu convidado de hoje do Pod Lendo não se privou de se revirar na lama, mas não para se proteger dos raios solares, nem controlar a temperatura do corpo, e sim para criar o porcão, protagonista do seu primeiro livro solo. Seja muito bem-vindo ao Pod Lendo, meu amigo e aspirante a suinólogo, Marcelo Trigueiros. Muito obrigado, Tiagão. Que bela apresentação, hein? À altura de quem merece. É isso, começamos na lama. Começamos na lama. Marcelo, vamos começar falando de Matadouro, livro publicado recentemente pelo Diário Macabro, e me conta de onde que veio essa paixão, esse interesse pelos porcos. Olha, na verdade, Tiago, o meu método de escrita é um não método. Eu tenho uma ideia, eu penso um pouco na ideia, que foi o caso aí, enfim, matutei aí por 3, 4, 5 dias, e aí sentei e comecei a escrever. E desde que eu comecei a escrever, desde que a ideia veio, o Dante Marchetti, que é o protagonista desse livro, ele seria um fazendeiro. E inicialmente era um fazendeiro genérico. Eu não sabia ainda o que ele criaria, se ele era pecuarista, se era agricultura, enfim, o que seria. Conforme a história foi se desenvolvendo e o Dante foi mostrando as garras dele para mim, as presas, né, também, não só as garras, eu enxerguei naquele personagem um espírito de porco. E aí o espírito de porco acabou se tornando um criador de porcos e aí o resto é história. Sensacional. E esse livro está sendo um estouro tremendo, né? Ele foi um dos finalistas do prêmio Sesc de Inéditos 2025. Ficou entre os 15 finalistas, é isso, Marcelo? Pois é isso mesmo. O Sesc, ele é um dos prêmios, né, mais prestigiosos, né, que a gente tem na nossa literatura, e na categoria narrativa longa, eu inscrevi, né, romance, inscrevi o Matadouro na época, com o título Evangelho de Dante. Matadouro acabou surgindo ali aos 40, na prorrogação já, não foi nem nas 49 do segundo tempo, não. Era Evangelho de Dante, então, e ele concorreu com 684 obras exatamente, ficou ali entre os 15. O que por si só, né, já, enfim, seria uma coisa que já me encheria de alegria, uma coisa, enfim, legal, impressionante, mas ainda por ser um livro de nicho, né? Ele não é só um livro de horror, mas ele é um livro cheio de horror, com pitadas de ficção científica, história policial, quase um true crime ali em algum momento. Exatamente. E muitas outras coisas. Mas sim, foi muito legal isso, foi ali, né? Bateu na trave, foi muito bom. Ô Marcelo, me diz uma coisa, você falou que originalmente um dos títulos que a obra teve foi Evangelho de Dante e acabou culminando em Matadouro. Como que é o processo de nomeação de um livro para você? Você tende a dar o título para o seu livro depois que você constrói sua história nasce de um título, em que momento que o título entra no teu processo de escrita? Eu vou falar especificamente do Matadouro e depois um pouquinho sobre o segundo livro que eu já estou escrevendo. Tô adorando. Matadouro, como é que foi? Por um bom tempo foi apenas livro, ponto. O arquivo do Word estava livro. O arquivo, aí depois o livro 2, livro 3, livro 30, enfim. Conforme eu fui mexendo ali, ele continuou livro por um bom tempo. E aí, em algum momento, eu acho que eu já estava talvez terminando a primeira versão dele, aí surgiu, assim, para mim, até a necessidade mesmo e a inspiração para um título. Salvo engano, o primeiro título que eu usei foi Sobre Porcos e Corpos. Que legal. Que ele tinha uma mastigação, assim, né? E, enfim, até me agradava,
Mas é isso, foi mudando, ele teve pelo menos uns 6 ou 7 até o Matadouro. E aí, como eu falei que ia dar um spoilerzinho do segundo, aí foi o contrário. O segundo livro eu estou escrevendo, estou bem adiantado já. Ele partiu aí sim, de uma ideia que já é o título do livro. E aí eu fui desenvolvendo essa ideia, ou ela foi se desenvolvendo, né? Eu fui regando, fui depois aparando e tal. Porque como eu falei antes, assim, o meu método de escrita é esse, é caótico. Eu sento, escrevo e aí o que sai no final às vezes é bem diferente do que estava previsto no começo. Que barato. Ô Marcelo, me diz uma coisa. A gente falou do porcão, protagonista desse livro, né, do Matadouro, mas o nome dele é Dante, né? E você flerta muito com a obra de Dante Alighieri nesse livro. Queria saber qual que é a tua relação com o trabalho de Dante, com os 9 Círculos do Inferno, se você passou por algum deles nesse processo de escrita, como que você encara hoje, como que você classificaria a influência da obra do Dante Alighieri dentro de Matadouro? Olha, eu assim não tenho vergonha de reconhecer que, como muitos clássicos, eu não tinha lido. Então, acho que essa é uma discussão que está aí em pauta, né? Até agora, acabou de estrear, quando nós estamos gravando aí, está estreando Odisseia, né, no cinema e tal, e está toda uma discussão, quem leu, quem não leu, uma pessoa não pode ser leitora sem ler Odisseia, há quem diga também que não pode ser leitor se não leu a Divina Comédia. Eu não era um leitor, então. E aí, mas tinha, enfim, claro, né, assim, até por referências em outras obras e tal, eu tinha alguma noção, conhecia algumas citações, sabia algo aí, enfim, por alto dos 9 Círculos do Inferno, e esse elemento, a Divina Comédia, também foi mais um que foi entrando conforme eu escrevia. O Dante inicialmente não se chamava Dante, ele tinha um nome genérico qualquer. Em algum momento eu senti que ele precisava de um nome mais forte, e aí escolhi o Dante, falou, pô, é um nome porreta, e aí tem a questão do inferno, que a gente logo que pensa em Dante já associa ao inferno, e aí eu parei tudo que eu estava fazendo, literalmente, fui ler, aí sim, eu li O Inferno em mais de uma versão, ali li pelo menos 2 versões, uma versão em quadrinhos também. Que bacana. Aliás, um quadrinho belíssimo. E aí fui incorporando, então, os elementos da Divina Comédia, especificamente do Inferno, no livro. E percebi que a história que eu estava contando tinha já inúmeras relações com o conceito do Inferno. E aí eu aproximei mais ainda, né? Aí sim, a partir do momento que eu identifiquei isso, eu aproximei mais. A cidade onde a história se passa, ela não tinha o nome. Eu batizei de Nova Florença, exatamente porque o Dante Alighieri era de Florença, né? Na Itália. É uma cidade de origem italiana, a cidade onde se passa a história. Então é isso, assim, as peças foram se encaixando meio sozinha, meio, claro que eu tive atenção para isso também, né? E aí o que você me perguntou aí, do inferno, eu acho que os círculos do inferno, eles têm alguma semelhança, né, com os pecados capitais bíblicos, tem alguma, embora assim o grafismo, a descrição feita pelo Dante seja assim um negócio espetacular. É um livro de horror. O apocalíptico, Inferno. né? Apocalíptico, enfim. É chato dizer isso, que tem que ser lido, mas merece ser lido. Dedique o seu tempo, dá um pouco de trabalho, enfim, afinal a forma, né? Em poesia e tal, não é muito fácil, mas é perfeitamente possível ler dedicando um pouco de atenção. E aí, assim, eu acho que já passei por todos ao longo da vida, em maior ou menor escala. Agora, se eu tivesse que escolher um, sem dúvida alguma, seria o da luxúria. Eu acho que esse é um que... Elabore mais isso, Marcelo Trigueiro. Olha, de todos os pecados, vamos lá, vai violência. Pô, violência é da pesada, traição, inveja, são coisas realmente da pesada. Mas luxúria, até assim, dá para discutir, né? Por que merece uma punição eterna, por que é pecado, né? Então eu ficaria no círculo da luxúria, viu?
Sensacional, sensacional. Outra coisa que me marcou muito no teu trabalho, Marcelo, é que ele é muito regado de pesquisa, né? Dá pra ver que você se dedicou muito, você deixou muito claro, você não leu apenas uma versão do Inferno de Dante, mas você leu duas versões, uma em formato de quadrinho, e a gente sente isso, né? Quando lê o seu trabalho, que há todo um cuidado, né, para fazer verificação de informações e acrescentar dados que de fato complementem, né, e se comuniquem com a história. Você trouxe um caso super interessante que eu queria que você contasse um pouquinho, que eu desconhecia, que é o caso da Survival Town. Essa cidade fictícia, né, construída pelos Estados Unidos durante a Guerra Fria. Me conta um pouquinho sobre essa maluquice. O que é o Survival Town? Então, é assim, no período ainda da Segunda Guerra, né, da Segunda Guerra Mundial, para testes nucleares, os Estados Unidos construíram maquetes em tamanho real. Casas, prédios, enfim, tudo para explodir, né, para acabar com aquilo. E isso virou uma prática, não só dos Estados Unidos, outros países também tiveram projetos semelhantes. Eu já tinha visto um documentário sobre isso há muitos anos, não me lembro nem, enfim, exatamente onde foi, mas muitos anos atrás. E aí eu estava escrevendo o livro, eu não lembro se o Survival Town já estava ou não estava no livro, mas eu assisti o filme Oppenheimer. Sim, claro. E o Oppenheimer, ele tem passa por isso também. Ele mostra ali meio também daquela forma meio caótica, né? O filme ele é caótico também, com idas e vindas e tal, mas ele mostra isso também lá. A intenção por trás é realmente de testar os efeitos, né? Conseguir calcular, estimar os efeitos de um ataque nuclear, de uma bomba nuclear, né? Isso, exatamente, assim, da forma mais realista possível, sem usar pessoas ou uma cidade real. E aí, assim, a gente sabe que o teste ele se concretizou, né? E o que foram os efeitos. E eu gosto, sabe, da ideia de, assim, de ter algumas coisas que são só easter eggs, né, ao longo do livro, mas isso aí especificamente eu acho que ele está inserido no próprio contexto da história, que aí eu contar mais seria um grande spoiler. Mas, enfim, é um dado histórico triste, né? Eu acho, na verdade, muito triste, que diz muito sobre a humanidade. Com certeza. Além de pesquisa, teus livros, tuas histórias são sempre muito recheadas de música, sempre uma musicalidade na sua escrita e elementos da música que você coloca na sua história, né? Você escreve escutando música, música te atrapalha, tem que ser música instrumental, pode ter vocal, tem que ter um determinado ritmo. Como que você utiliza a música no seu processo de escrita? A música é essencial, não no processo de escrita, mas no processo de vida para mim. Eu tô escutando música o tempo todo em casa, assim, mais quando tô sozinho, né? Carro e tal, enfim, eu escuto música o tempo todo, trabalhando e escrevendo também. A música, ela para escrita, né? Eu acho que ela me ajuda primeiro na concentração. Certo. Assim, eu até tenho caixa, Bluetooth, essa coisa toda, mas eu gosto mesmo do fone, e aquele fone que vai por cima mesmo do ouvido. Que cobre toda a orelha, cobre todo, com isolamento acústico, e aí assim, eu consigo passar ali algumas horas imerso ali naquilo, enfim, no que eu estou fazendo. Então tem esse primeiro aspecto mesmo da concentração. E um segundo que é de construção mesmo de atmosfera. Eu gosto assim, eu tô numa cena, tô escrevendo uma cena mais dramática e tal, bota um som mais dramático. É uma cena que tem mais ação, eu boto um som mais agitado, mais pesado e tal. Mas gosto também do instrumental. O instrumental, na verdade, é o que eu ouço mais, aí uma coisa que... Enfim, é até ruim. Quando sai aquelas retrospectivas do Spotify dos seus mais ouvidos, às vezes eu posto, o pessoal fala, que é isso, cara? Eu não conheço nada. Que são coisas aí, geralmente, de ambient music e tal, que é uma parada meio eletrônica, sossegada e tal, que
eu acho que ativa ali algumas partes do cérebro que eu não consigo ativar de outro jeito. É um efeito quase alucinógeno, eu acho. Que barato. Você sabe que eu fazendo esse exercício, falando, pô, um livro é tão musical, a música se faz tão presente. Se eu tivesse que escolher uma música que representasse esse livro, me veio muito à tona War Pigs, do Black Sabbath, até por conta da própria brincadeira, né, dos porcos, a própria letra, questionando isso, o caminho da humanidade, né, para que direção que a gente está indo. Mas se você, Marcela, pudesse escolher uma música que represente Matadouro, qual seria? Olha, eu acabei colocando ela, assim, tem um lado um pouco fanfarrão, Uhum. mas eu acabei colocando na primeira cena do Dante no livro. Ele tá dirigindo a caminhonete dele de madrugada, bêbado, numa estradinha ali de terra e tal, e ele tá ouvindo pela terceira vez seguida o Eye of the Tiger, que é, enfim, um clássico ali dos anos 80. Trilha de rock balboa, né? Trilha do rock balboa. Um tanto cafona, mas eu acho que diz, assim, sobre a personalidade dele, ela já indica uma adoração pelo rock, por um determinado tipo de filme e tal, que eu procuro fazer isso, sabe? Assim, na construção dos meus personagens, eu procuro captar alguma coisa, né? Elementos que digam sobre ele sem você ter que dizer, né? Assim, eu acho que que tipo de cara, não que assim, pô, que o Dante, ele é um beberrão, ele é um cara misógino, é um cara bruto. Porra, quem ouve Eye of the Tiger é desse jeito? Não, claro que não. Mas assim, há uma certa lógica em você imaginar que esse cara tenha no rock e nesse tipo de som aí uma referência. Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Marcelo, me diz uma coisa. Você tá com uma caveira belíssima na sua frente. Tem gente que tá acompanhando aqui a nossa gravação e tá interessado em saber. Conta pro pessoal que tá em casa o que é essa beleza. Ela tem nome? Você deu nome pra essa caveira? Deixa eu mostrar ela aqui, né? Não sei se tá captando bem ali, então vou mostrar. Tem até uma faca aqui para enterrar no crânio. Eu não dei nome para ela. Essa caveira, ela é um prêmio entregue pela Aberst, que é a Associação Brasileira de Escritores de Suspense, Terror e Policial. E policial, isso. Eu ganhei o prêmio de Autor Revelação no ano de 2024. E quem me entregou esse prêmio foi ninguém mais, ninguém menos do que o ilustre apresentador desse podcast. O que foi uma tremenda honra para mim, porque eu já conhecia pessoalmente, né, o Tiagão, conhecia o trabalho dele, né, O Homem que Explodiu o Presidente, já tinha lido o conto também, o conto que você que escreveu para a primeira edição do Pod Letras. Sim. Então, assim, pô, foi uma dupla alegria receber esse prêmio e receber das suas mãos. Mesma coisa desse lado, Marcelão, pode ter certeza disso. E assim como eu, você também entrou na jornada da ficção tardiamente, né? Você é advogado, exerce a profissão, é o teu ganha-pão. Em que momento que você acreditou que poderia começar a escrever? Porque a gente sabe que o desejo surge muito antes, mas a gente vai se boicotando até chegar ao ponto onde corta-se o cordão umbilical e fala, vou me arriscar, vou me aventurar nesse mundo e vamos ver o que vai dar. O que foi que te levou a isso? Qual que foi o gatilho que colocou o Marcelo advogado para sentar em frente ao computador e, em vez de escrever um processo, falar, vou escrever agora uma história de ficção? Olha, foi a tempestade perfeita. Precisou acontecer uma série de coisas aí, algumas ruins, eu diria que apocalípticas, para me levar aí a finalmente perder o medo e, de certa forma, o excessivo respeito pela literatura. Eu acho que é isso, eu tive desde pequeno, meus pais liam muito, eu sempre li bastante desde novinho e tal, então assim, eu tinha e tenho uma adoração mesmo, um quase endeusamento, né? Não só à literatura, mas aos autores também e autoras.
E isso, assim, as ideias sempre brotaram, eu sempre tive muitas ideias e, um dia eu vou escrever, quem sabe, uma hora, pode ser e tal. Mas sempre ia adiando isso, acho que em grande parte por isso, por pensar assim, eu não sou digno dessa... Não estou à altura, né? de entrar no Olimpo, de me, enfim, aventurar, fazer isso e tal, com tanta gente boa aí, por aí, né? Mas, o que aconteceu? Ali, 2020, 2021, o mundo foi pego de surpresa, né, pela pandemia de Covid, e ficamos, né, todos, pelo menos a maioria de nós, né, trancados em casa, Sim. né? E aí, isso me deixou com tempo a mais, porque também assim eu continuei trabalhando, né, como muitas pessoas aí, né, conseguiam trabalhar, tinham essa possibilidade de trabalhar remotamente. O meu trabalho, né, como advogado permitiu que eu trabalhasse remotamente, mas eu passei a ter mais tempo, né, mais tempo livre. É isso, eu não tinha que pôr o terno de manhã, eu não tinha que me deslocar até o trabalho, eu não tinha que voltar, moro em São Paulo, quer dizer, escapei aí de trânsito, essa coisa toda, e aí tinha final de semana também, que tinha que ficar em casa também do mesmo jeito e tal, e aí é isso, eu assim, com mais tempo, a ideia começou a amadurecer. Paralelamente, eu fui desenvolvendo ali, como também muita gente, algumas dificuldades aí de ordem psicológica, psiquiátrica. Eu passei a ter ansiedade, dificuldade para dormir, quase um pânico mesmo, quando começou, né, a primeira baixa que teve ali na pandemia. Agora pode sair aos poucos. Começou a me dar reabertura, assim, a reabertura começou a me dar até uma síndrome de pânico mesmo. E aí, assim, a primeira coisa, então, que eu sentei para escrever foi um pesadelo, pesadelo horrível que eu tive, assim, que daqueles que eu passei assim o dia inteiro consumido por aquilo, que eu tive medo de dormir à noite, sabe, de reencontrar aquela história, né? Daquela coisa continuar, porque ela de certo modo ela não fechava, tinha um final aberto. E é um pesadelo que tem, né? Pois é. E aí foi assim, uns 2 ou 3 dias eu fiquei com aquilo na cabeça. E eu consegui tirar da cabeça colocando no computador, quer dizer, no papel, mas no computador. Aliás, foi no papel. Para dizer a verdade, foi no papel. Peguei um caderninho, escrevi mesmo. Eu tenho já há muitos anos, isso eu já fazia até antes de escrever, um caderno de ideias. Bacana. E, enfim, escrevi ali esse pesadelo. Primeiro, uma versão só assim, traçando os fatos, colocando ali o que aconteceu. E depois eu transformei aquilo num conto. Para mim, até hoje, tá? Isso foi 2021, nós estamos em 26. Eu ainda não consegui publicar este conto, embora eu goste dele, acho bom, mas ele me dói, sabe? É uma coisa que me machuca porque me lembra de um período realmente muito complicado mesmo, pela pandemia, pelo estado mental em que eu me encontrava. E aí, assim, a escrita me ajudou a sair daquele buraco, junto com o psiquiatra, junto com o medicamento. Então, assim, houve também isso, como houve um apoio espetacular da minha esposa em tudo, na escrita também. Então, eu acho que teve uma coisa terapêutica mesmo. Certamente. E aí ficou, sabe? Eu continuo, de certa maneira, até hoje, colocando pesadelos, né, nas páginas, no computador, agora no Matadouro aí, e boa parte do que eu escrevo nasce disso, sabe? De sonho, de pesadelo, são ideias que eu tenho ali quando eu acordei no meio da madrugada, 2, 3 da manhã, e que ficam martelando. O próprio Matadouro foi assim, a ideia... É mesmo? Pois é, acordei uma madrugada, sei lá, 2, 3 horas da manhã para ir ao banheiro, tomar uma água, e falei, e se eu escrevesse uma história sobre um fazendeiro do interior de São Paulo que se depara com
coisa aí meio cósmica, isso fosse revelando, enfim. Super natural você sair, acordar às 2, 3 horas da manhã para tomar água e fazer xixi e sair com uma ideia de livro, né? Pois é, né? E o mais doido é vingar, né? Vingar, essa ideia, cara. porque você pode simplesmente deitar, voltar a dormir e nunca mais pensar no assunto. Ideias todos temos, né? Sim. Materializá-las em um livro, em um conto, um romance é outra história. Exatamente. E aí, assim, o que eu posso dizer é isso. Esse tal do caderninho de ideias, ele tá cheio. Tem várias sementinhas aí para contos, para livros e tal. Então, é isso. Eu acho que eu consegui canalizar uma energia ruim, uns sentimentos ruins para uma outra coisa. Agora eu compartilho com isso e já recebi alguns feedbacks aí do pessoal que já leu o livro assim, cara, você acabou com o meu dia, acabou com a minha noite, e o pior, as pessoas tratando isso como um elogio. Felizes, né? Felizes por eu ter estragado a noite. Pois é. Muito bom. Marcelo, me diga uma coisa. Como que o exercício da advocacia, do direito, ajuda e te atrapalha ao mesmo tempo a escrever ficção? Para além do tempo consumido exercendo a atividade, falando em termos práticos, no ofício mesmo da escrita, né? Desenrolar de ideias, etc e tal. Olha, durante muito tempo foi uma desculpa. O exercício da advocacia, e aí assim, a advocacia tem diversos perfis. Eu tenho colegas que assim, passam o dia no fórum, o outro que passa o dia, sei lá, fazendo pesquisa. Eu passo o dia escrevendo. Eu sou eu sou sócio de um escritório pequeno, onde a gente faz tudo. A gente atende, cada um dos sócios atende o cliente, monta o processo, acompanha o processo dali em diante e tal. E acompanhar o processo é quase o tempo todo escrever. E aí, assim, o que acontecia? Como sou sócio do escritório, não que necessariamente eu tivesse uma obrigação de 9 às 18, sim. Mas, assim, é o que eu faço geralmente, é algo em torno disso. E aí, o que acontecia? Chegava ali no fim do dia, a última coisa que eu queria era continuar sentado na frente do computador escrevendo. Eu ficava realmente cansado da tela, né, de estar ali na frente de um teclado e tal. E aí eu acho que essa foi uma das coisas que mudou, né, nesse período aí de pandemia e tal. Os horários ficaram malucos. Então, assim, quando eu queria trabalhar à noite, eu trabalhava à noite, e aí escrevia de dia, ou vice-versa. Teve um período também, né, das coisas de ficarem num ritmo mais lento na própria justiça, enquanto a gente estava nesse contexto. Então houve um volume menor de trabalho, o que me permitiu fazer coisa no tempo extra. Então, assim, aconteceu esse contexto. E aí o outro lado como eu sempre escrevi muito, eu acho que aprendi a escrever, né? Claro que é muito diferente uma escrita técnica, né? Cheia ali de datavénias e de expressões em latim, que eu nem uso muito, tá? Mas, enfim, acho que isso ilustra de todo modo. É claro que há uma formalidade, uma maneira de estruturar o raciocínio, você tem que seguir a lógica, premissa maior, premissa menor, conclusão, enfim. Que isso ajuda, né? Então, assim, eu acho que eu tava amolando a faca, sabe? Ao longo de todos esses anos. Sem saber para que ela seria utilizada um dia. Não sabia que ia utilizar um dia, né? Para essa outra finalidade. De secar um porco, por exemplo. Pois de secar, acertar o ponto ali onde ele morre com uma só facada, que é uma coisa que o pai do Dante ensina para ele no dia que ele faz 12 anos. O pai entrega uma faca para ele de abate de porcos e ensina ele ali o ponto certeiro para que o porco morra sem dor, né? Assim, afinal, eles merecem. Sem dúvida, sem dúvida. Marcelo, você falou que está trabalhando num livro novo, um livro ambientado em São Paulo, um livro que traz um pouco do universo dos vampiros também, mas você também tem um outro projeto que você iniciou e que você parou 2 vezes já,
que é uma história que trabalha com um cenário mais distópico, também tem São Paulo, né, como cenário de ambientação. Em que momento você identificou que você precisava parar aquela história? Porque ninguém começa num projeto de longa duração como um livro com a perspectiva de não concluí-lo, né? Um compromisso que leva semanas, meses, anos, né? Mas ao mesmo tempo é preciso reconhecer as nossas limitações, né? Quais que foram os sinais que você encontrou que você falou, pô, eu preciso realmente parar, não é o momento de eu conseguir avançar, deixa eu trabalhar uma outra ideia. E como que você digeriu isso? Olha, eu quando comecei a escrever, eu comecei por contos. E essa até é uma, enfim, a gente não tá aqui para dar regra, nem estabelecer, enfim, nada do tipo, mas compartilhar experiências também. Então, quem está nos assistindo, nos ouvindo, que pretende começar, minha sugestão, começa com uma história curta. 2 páginas, 3 páginas, 5 páginas, 10 páginas, porque assim, é o que ela te exige, a história curta, é muito diferente do que um romance de 100 páginas, de 150, ou 300, como é o Matadouro, te exige. E aí, não que também seja melhor ou pior o romance, não é isso, enfim, são formas diferentes, e acho que os primeiros passos eles são mais seguros quando a gente dá aí nesse território aí do conto. Então é isso, eu comecei por contos. E aí, em algum momento, me surgiu aí uma ideia para um conto que aí eu pensei, bom, mas espera aí, mas a história que eu quero contar não cabe num conto, acho que vai ter que ser um romance. E como eu falei já, o método é caótico. Eu percebi isso depois que eu já tinha ali, já estava numas 15, 20 páginas. E continuei. E continuei por, acho que talvez umas 70 páginas. Você avançou bem, cara. Avancei bem. Uau. Isso foram meses. É claro que meses dessa forma, né? Sim, trabalhando sim, à sim. noite, no Sim, final sim, de sim, semana, sim, enfim, sim. no ritmo. Nunca integralmente trabalhando no livro, né? Sim. Mas, de todo modo, assim, acho que dá para ter uma ideia do tempo dedicado, né? Isso, foram umas 70, 80 páginas, algo em torno disso. E aí, o que aconteceu? Quando eu ia comentar com alguém o que era o livro, era sempre assim, é sobre um mundo no qual bababi, bababá, bababá. Então, assim, eu entendi que eu tinha criado um mundo interessante, o mundo estava bem detalhado, crível e, assim, ambientado em São Paulo, mas no futuro, então, assim, tinha questões tecnológicas, tinha questões sociais, políticas, enfim, eu acho que o tal do world building, né? Ele estava interessante, mas não tinha uma história. Sim. Faltava um personagem, faltava um enredo. E isso eu percebia isso comentando com as pessoas. Não cheguei nem a mandar para ninguém para fazer uma leitura aberta, nem nada. E aí, assim, eu falei, putz, preciso parar tudo. Uma hora pretendo retomar, mas não sei se vai ser escrevendo do zero, se é pegando isso aqui, se é aproveitando as ideias. E deixei ali meio de lado. O que aconteceu? Em 2024, eu participei do segundo concurso do Pod Letras. Perfeito. Você tá com o livro aí, não tá, Marcelo? Tô com o livro aqui, a segunda coletânea do Pod Letras. Nossos amigos do Pod Letras. Will Santos e César Costa. O que eles fazem? Todo ano eles têm feito um concurso que o vencedor ganha a publicação de um livro solo. Sim. E os 10, além do vencedor, né, os outros 9 melhores colocados entram na coletânea do Pod Letras. Tiagão entrou na primeira. Sim. Eu entrei na segunda e fiquei em segundo lugar. Olha, eu não lembrava disso, cara. Parabéns. Obrigado. E aí, assim, o próprio pessoal, isso não é segredo, não vou pegar a colega Amélia, que ganhou o primeiro lugar Fantástico de surpresa. Sim, fantástico. Uma sensibilidade mesmo. Não, um livro belíssimo. E o conto dela, belíssimo, que ganhou também, enfim. Mas aí o que aconteceu? O César e o Will foram super transparentes comigo e com ela. Assim, ela tinha um prazo para entregar o livro. Se não entregasse,
passaria para mim. Então, assim, eles me perguntaram, você tem alguma ideia, você tem algum trabalho aí meio encaminhado e tal? E aí eu tinha esse, né, que eu tinha parado essa distopia. Eu sentei, reformulei algumas coisas, comecei por um personagem. Bom, vamos lá. Faltou um enredo, faltou um personagem. Criei o personagem, criei o enredo. Mas aí, assim, eu fiquei naquela entre aproveitar o que eu já tinha feito, começar do zero, e, assim, aí eu pensei, quer saber de uma coisa? Eu não vou conseguir cumprir o prazo se eu tentar levar adiante essa ideia. Tá complicado isso aqui. Perfeito. Eu vou ter que começar do zero. E aí, o que eu comecei do zero foi o Matadouro. Ele acabou virando o Matadouro, do qual, então, Will Santos e César Costa são padrinhos do livro. Eles, inclusive, me ajudaram com ideias, fizeram leitura beta. Depois que eu terminei a primeira versão, eles me deram um mundo de sugestões. O Will te ajudou com o título? Porque o Will, ele é conhecido por formular títulos, né? Sim. Ele me ajudou muito no Entre Golpes e Joias. Ajudou a Mizaki também no penúltimo livro dela. Ele tem um faro, né? Uma habilidade para título. Ele tem uma interferenciazinha do Will aí? Olha, houve. O título que ele sugeriu foi Ensaio para o Fim do Mundo, que é uma frase que tá ali, enfim, já na reta final do livro, inclusive nesse contexto aí do Survival Town, que você me perguntou. Eu gostava. Tá? É um título que me agradava, mas ali, quando fui discutir com a editora depois, enfim, eu apresentei ali uma relação de títulos e acabamos escolhendo uma palavra, assim, que eu fiquei bastante satisfeito, o pessoal gostou, acho que funcionou bem o Matadouro. Mas, de todo modo, sim, o Will deu uma sugestão que era uma boa sugestão. E durante algum tempo, o nome do arquivo ali foi o Ensaio para o Fim do Mundo, versão 50. Marcelão, estamos falando de fim do mundo, estamos falando de apocalipse, já passamos pelos 9 círculos do inferno. Qual que é a tua relação com fé e religião? Essa é complicada, acho que é como no livro. Acho que isso eu consegui passar para o livro. Eu me defino como ateu, tá? Assim, eu não tenho, não acredito, não tenho uma religião, não adoto uma religião, mas estudei em colégio de freira aqui em São Paulo, o Santa Maria, e eram freiras modernas. São freiras canadenses, o colégio existe até hoje, e elas têm, assim, de vez em quando, tem até uns problemas, assim, de padre da região. Isso eu fiquei sabendo porque eu participo do grupo da minha turma lá, me formei literalmente há 30 anos, eu vi isso agora esses dias, mas estou lá no grupo de WhatsApp da turma e tal, de padre ali da região, assim, as freiras estão se metendo em política e tal. O que as freiras estavam metidas em política eram questões sociais, de ajuda a pessoas carentes, comunidades carentes, viagem para lugares aí que precisavam de ajuda. Então, assim, eu recebi isso, tinha aula de ensino religioso na escola, mas não era doutrinação. Então, assim, foi uma experiência interessante. E eu acho, assim, a instituição igreja, eu tenho, enfim, uma série de ressalvas, de questões, mas a religiosidade, enfim, interesse e a crença e tal, eu respeito profundamente, eu compreendo, eu acho que assim, é perfeitamente válido que as pessoas busquem isso, eu acho que é um alento, né, em um universo que, para mim, infelizmente, ele é caos, desordem e está sempre num estado aí pré-apocalíptico, que é disso que o Matadouro trata também, entre outras coisas. Com certeza. A gente está falando do Marcelo escritor, falamos do Marcelo advogado, e existe o Marcelo pai também de uma adolescente, e a gente sabe que adolescência e caos geralmente
andam de mãos dadas, né? Eu achei muito interessante, um pouquinho antes de começar o nosso papo, você comentou que justamente pelo fato da sua filha estar nessa fase, ela tem te dado muita matéria-prima no que se refere às áreas de terror e suspense. Me conta um pouquinho como que você consegue incorporar essas experiências paternais nos seus livros e qual que é o maior temor que você tem em relação à sua família? Bom, antes de mais nada, assim, está na aborrecência, mas é um amor de menina. A Letícia tem 15 anos, está indo para 16 agora em dezembro. Me dá muita alegria, sempre me deu. Vai bem na escola, é super carinhosa, responsável, ótima filha, ótima amiga. Enfim, é um amor. Mas está vivendo as experiências que as jovens e os jovens também dessa idade vivem. Tá começando a sair, tá começando a namorar, ir para as baladas, ir para show. E aí isso implica, né, uma série de preocupações que a gente que não tem preparo. Eu ia dizer que eu não estou preparado, mas não tem preparo para lidar. Existe, né? Pois não tem manual, você pode ler, pode ouvir o que for aí, enfim, que não tem, assim, a experiência prática é uma coisa muitas vezes assustadora, né? A gente fica, como pai, eu sou divorciado, mas tenho uma boa relação com a mãe da minha filha, a gente se fala bastante, eu acho que nas questões essenciais a gente costuma concordar, enfim, no que diz respeito aí à criação dela, e a gente fica, né, naquela gangorra ali entre dar a liberdade, mas aí ter que cobrar aí responsabilidade, cuidado e tal. E assim, quando eu falo nessa coisa da matéria-prima pro horror, pro suspense, assim, é isso, assim, ela mesma conta, não coisas que ela vivenciou, mas assim, é a amiga que desmaiou de bebê, Sim, é o menino que aprontou não sei o que com tal menina. E aí, assim, não é absolutamente uma questão de ciúme nem nada. Eu enfim, sou super tranquilo com entregar a minha filha ao mundo, com saber que ela não é, que não é minha. Sim. Que é isso, né? Que a gente coloca um ser humano aí no mundo e que ela logo tá por aí, né? Mas de todo modo é isso, assim, essa coisa de ir para as festas, de assim, cuidado com o que você bebe, não bebe do copo dos outros, não vai pro canto escuro, você vai ficar com o menino, fica ali no meio, não vai pra escadaria, pro não sei onde, pra garagem, sabe? E a gente, enfim, conversa, ela me conta muitas coisas, se abre bastante comigo. Mas é isso, assim, a grande verdade, assim, você me perguntou qual é o maior medo, é isso, né, assim, ela tá ali, enfim, da porta para fora a gente não sabe, né, que acontece, e da porta para dentro também hoje, que essa é uma diferença em relação ao que a gente viveu, né? Quando era adolescente, né, as redes sociais, nude pra cá, é nude pra lá, é conversa, O castigo era ficar no quarto. Hoje, para muitos adolescentes, é o privilégio ficar trancado no quarto. Não é mais algo visto de maneira negativa, né? Não, tanto que hoje, assim, e isso gera, assim, reações enérgicas dela. Mas, assim, algumas vezes a gente teve que cortar a rede social, restringir, literalmente confiscar o celular por alguns dias, e aí assim é um pânico, é um desespero, mas é isso, assim, faz parte desse processo aí de, como eu falei, essa gangorra aí, né, a gente, enfim, dá liberdade, bom, peraí, teve algum problema? Aí recua um pouco, então é por aí. Com certeza. Marcelo, eu considero você um tremendo caso de sucesso. Você falou que entrou para ficção durante a pandemia, né? Nós mostramos A Caveira agora há pouco, prêmio de 2024, falamos
que Matador foi um dos finalistas do Prêmio Sesc de Inéditos, quer dizer, uma série de conquistas num intervalo relativamente curto de tempo, né? Um case de sucesso. Que dica que você dá para quem tem interesse em começar a escrever e tá aguardando aquela voz de encorajamento sussurrar aos seus ouvidos? Olha, assim, uma palavra, eu vou explicar, tá? Mas como eu escolhi uma palavra para o título do meu livro, eu vou escolher uma palavra também. Escreva. Sabe? É só isso, não é nada demais. Eu gosto muito do autor chileno Roberto Bolanho. Opa. E tem um livro dele, acho que é o Estrela Distante, Estrela Solitária, que ele cita lá os escritores bárbaros. O que os escritores bárbaros faziam? Eles pegam os clássicos, Dom Quixote, os russos, e escrevem os livros dele, as histórias dele, literalmente nas páginas dos livros clássicos. Isso, assim, eu lembro que eu li há muitos anos e me deu uma coisa assim, nossa, eu era aquele cara que não fazia uma anotação num livro, não fazia um risquinho, uma marcação. E aí, assim, isso para mim, depois que eu comecei a escrever, virou um símbolo, sabe? Assim, de que, assim, assim, eu não vou ser o Dostoiévski, eu não vou ser o Cervantes, mas eu sou o Marcelo Trigueiros, sabe? Eu conto a história que só o Marcelo Trigueiros pode contar. E assim, comecei a escrever com 40 e poucos, 40 e tantos anos. Assim, eu não teria escrito Matadouro com 20, com 25, com 30. Talvez eu estivesse hoje escrevendo algo melhor do que ele. Talvez, mas isso só reforça o que eu disse. Escreva. Então, assim, acho que tire as ideias da cabeça, comece a colocar no papel, e aí, assim, terão outras etapas. Em algum momento, se você pretender que essas histórias sejam publicadas, e não necessariamente, você pode só querer escrever. Não, só quero... Para você mesmo, né? Um exercício terapêutico, né? Botar para fora, às vezes, alguma coisa. Isso, pois é, porque é um tremendo de um prazer escrever. Mas se você pensar em publicar, manda o que você escreveu para um amigo, para o irmão, para alguém que já escreve, um colega, um conhecido. O que você acha? Você tem alguma ideia e tal? Isso é um parâmetro. Uma segunda coisa, existem hoje diversas editoras que publicam aí essas antologias, como a do Pó de Letras que eu mostrei aqui, a editora Diário Macabro, pois é, que publicou o meu livro. Eu já tinha publicado contos em antologias dela. Então, assim, quando você perceber que abriu algum edital dessas editoras, convocando aí, abrindo uma chamada, e às vezes tem um tema, às vezes não tem, às vezes é por gênero, é horror, é ficção científica, é hot, sei lá, o que quer que te interesse, que quer que você esteja escrevendo. Manda. E aí, assim, você pode ser aceito, e isso é um parâmetro, o seu texto pode não ser aceito, isso é um parâmetro, mais ou menos, porque ele não foi escolhido aquela vez, por aquela publicação, mas pode ser escolhido por uma outra ou um outro texto, e você vai procurando andar para frente, né? Assim, perdão pelo pleonasmo, mas é isso, evoluir, trabalhar cada vez melhor o seu texto, a história, a redação, o estilo. Então, voltando ali para o começo, escreva. Sensacional. Você não tem uma passagem do teu livro emulando os autores bárbaros aqui? Também adora escrever, fazer anotações, que eu gosto muito. E é uma parte que você está falando da viúva de um policial. E você vem com uma frase que eu acho que ela é bastante impactante. Você diz o seguinte: quando nada é tudo que resta, o vazio deve ser preenchido de algum modo. Você esteve no inferno, passou por uma série de problemas de ordem psicológica, por conta de pandemia, flertou com um capiroto, passou pelos 9 círculos de Dante, flertou principalmente com o vazio. E como que foi que você o preencheu? E qual que é a sua sugestão para quem eventualmente está numa situação parecida, sentindo um vazio? O que tua experiência te levou a aprender em relação a isso? Olha,
eu abro o livro com uma citação de um livro chamado The Abyss, que assim, assim, ela faz uma brincadeira com o Nietzsche, né, assim, que há aquela coisa, abismo, aquela citação, né? Quando você olha para o abismo olha de volta para você. E nessa outra citação que eu fiz aí, assim, bom, e se o abismo não se contentar em olhar? Eu acho a gente tem que olhar para o abismo, sabe? Pela minha experiência, a pior coisa a fazer e aí, assim, eu falando de um vazio, falando da minha experiência com a depressão mesmo, ansiedade, enfim, esses momentos aí duros, a pior coisa sempre foi fazer que não existia, esconder, não tem nada acontecendo. A gente tem que, assim, de alguma maneira, olhar para isso sem se prender a isso sim, sabe? Então, assim, quando eu me dei conta de um momento realmente, assim, o pior da minha vida mesmo, que eu passei, eu procurei ajuda, né? É isso. Eu procurei a esposa, encontrei ajuda, procurei terapia, tive apoio de psiquiatra e também eu até, na verdade, comecei pela escrita. Eu acho que o tipo de pesadelo que eu estava tendo, ele me indicou também, ele foi um espelho, sabe? Eu acho que eu me olhei no espelho naquele pesadelo e eu acho que é por isso Você foi o próprio abismo de si mesmo, né? Pois é, e por isso que é tão difícil para mim ainda, 5 anos depois, olhar para o que eu escrevi ali naquele momento. Mas, então, assim, eu acho que é isso. Eu busquei, né, esse amparo em volta do abismo, não dentro dele, e transformar, né, de alguma maneira, reciclar, ressignificar esses sentimentos e, assim, eles fazem parte de mim, sabe? E eu na verdade, assim, eu já li bastante horror, leio horror, mas não é o gênero que eu mais leio, não é o gênero que eu imaginava escrever quando eu pensava em escrever, mas eu acho que é isso, que passa muito por assim, bom, o que eu quero tirar de mim, ou preciso tirar de mim? Sim. E o que tem saído é isso, é o horror. Tanto que no segundo livro, ele também será um livro de horror, mas ele já tem um tom de sátira social, ele é mais leve, ele é diferente. Ele tem elementos de horror, eu acho que eu classificaria ele ainda como um livro de horror, mas já é uma outra pegada e tal. Então, assim, já é um segundo Marcelo Trigueiros ali, o que vai sair no segundo trabalho. Super interessante. Você comentou do conto que foi originado desse pesadelo, que ele tá lá, não sabe nem se vai publicar, se vai labutar em cima dele eventualmente. Agora, o pesadelo em si, você voltou a encontrá-lo? Não acordado. Não dormindo, perdão. Sim. Acordado, sim. Assim, nesse sentido de usar não só as próprias referências daquele pesadelo, mas o que eu senti naquele momento. Perfeito. Sabe, eu gosto, sei que Tiagão curte também rock. Eu gostava muito ali na adolescência dos Smashing Pumpkins. Maravilhoso. E era assim, puta, criticava-se muito, e ainda pô, é deprê pra caramba, é pesado. Era e aí, alcoólico, né? Eu lembro de uma entrevista do vocalista Billy Corgan, lá na época, 95, 96, dizendo, cara, você é essa pessoa, você é depressivo assim? Eu falei, não, eu sou assim um dia por ano. Só que esse um dia, ele é tão intenso, tão pesado, que ele me dá inspiração para 30, 40 músicas. Porra, fantástico. E é o que eu procuro fazer, então, com esse sentimento ruim agora, é transformar ele numa outra coisa, usar isso mesmo. Que bacana, eu lembro muito da Cláudia Lemes comentando, o escritor é aquele que não se priva de qualquer oportunidade que possa lhe servir de referência para um futuro trabalho, né? Você está no trabalho de parto, prestes a dar à luz
uma criança e você está concentrada na dor, em saber como que isso está te afligindo, como isso está transformando o seu corpo, como que isso está afetando você psicologicamente. É muito maluco isso, né? Como a gente que escreve muitas vezes não consegue se distanciar dessas experiências e, na verdade, tenta se aproximar delas por um outro caminho, né? Um caminho de que a gente possa aprender, retirar alguma coisa, algum insumo para isso virar história, para virar um elemento narrativo, qualquer coisa, né? Acho que isso é muito fascinante nessa nossa criação. O Marcelo, e quem tem interesse em conhecer mais o seu trabalho, como que faz para te encontrar? Perfil no Instagram, onde estão seus livros, quais livros trazem seus contos? Conta um pouquinho pra gente. Bom, a rede social que eu mais uso é o Instagram. Meu arroba é marcelo.trigueiros. Eu estou vendendo diretamente o Matadouro, autografado e com alguns mimos aí que eu estou ainda preparando aí, mas enfim, tem alguns extras então, né, para quem comprar diretamente comigo aqui esse petardo. Eu tenho também comigo algumas antologias que eu participei, essa mesmo do Pó de Letras, meu conto Natureza Morta é um conto bastante interessante também. Tem essa, por exemplo, aqui da Diário Macabro também, Paul Reimaginado, que está inclusive esgotado na editora, mas eu tenho ainda alguns exemplares. O meu conto aqui, ele foi finalista no Prêmio Aberst de 2024 também. E tem outras antologias também disponíveis aí comigo. O Matadouro também está no site da Diário Macabro. Eu estarei na Bienal do Livro aqui de São Paulo 2026, no dia 12 de setembro. Então, assim, o pessoal pode ir me acompanhando, principalmente aí pelo Instagram. Eu estou no TikTok também, mas ali é mais... Ainda não sei nem usar direito. Então, Instagram. E passo até meu e-mail, é meu sobrenome, trigueirosmarcelo@gmail.com. Quem quiser falar comigo, é por aí. Maravilha. Marcelo, obrigado mais uma vez, meu irmão. Parabéns por esse livro espetacular. Muito bom acompanhar a tua trajetória, fazer parte dela. Que venha o próximo encontro. Super obrigado. Você que acompanha a gente, super obrigado também. Pode Lendo, chegando na área, um novo canal para a gente mergulhar a fundo na literatura. Então participe, deixe suas sugestões, quem você quer ver sentado aqui à frente e também quais os temas que você gostaria que fossem abordados. Muito obrigado e até o próximo encontro.